é tão bem organizado e tão bem utilizado esse meio de produção de comunicação hoje, que é a internet, que é o digital, que se você não contra-atacar, a massa chegam, por exemplo, 100 mil imagens para mim, e eu só consigo produzir uma por dia. Então, também é muito desigual. Então, nesse sentido, a gente tem feito esse contra-ataque contra o fascismo através de, eu chamo de estudos, mas de estudos políticos. Neles, a gente consegue entender a desigualdade, a injustiça, a realidade e, principalmente, colocar ideias, né, para a gente conseguir, ao sair aqui do isolamento, conseguir ir para a briga, para a porrada que vai acontecer na rua. Alô, amigos e amigas do Vila Velha. Estamos hoje aqui no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha, que permanece fechado em função da pandemia, obedecendo a todas as recomendações das organizações de saúde. O teatro permanece fechado, mas a Companhia Teatro dos Novos e a equipe do Teatro Vila Velha continuamos trabalhando. Estamos produzindo essa série, O Contra-Ataque. Queremos saber de artistas de todo o Brasil, de variadas linguagens, qual é a situação do Brasil hoje, não é? E qual é o papel dos artistas em relação ao surgimento, ressurgimento do fascismo na vida brasileira, instalado em diversos setores da sociedade e também em altas instâncias de poder. Essa nova expressão do fascismo contemporâneo tem desferido ataques contra a população, contra os direitos civis, contra os direitos humanos. Organizações sociais, movimentos identitários, partidos de oposição têm se organizado para fazer um levante de resistência. Mas e nós, artistas, a comunidade artística, qual é o nosso papel nesse contra-ataque? Hoje eu vou conversar com ele que é ator, diretor, professor, pesquisador de teatro, articulador de redes por todo o Brasil e pela América Latina, de grupos de teatro e de artistas que se dispõem a pensar a vida pública no Brasil e no mundo. Senhoras e senhores, eu converso hoje com o professor Lico Turli. Eita saudade, rapaz, Giraí. Bem-vindo, obrigado, Miguel. Estamos juntos mais uma vez. Maravilha, que bom te ver, Lico. Como é que você está enxergando essa situação no Brasil? Você é bastante articulado com redes de artistas, com grupos de teatro. Como é que você entende que seja o papel das artes nesse momento da vida pública brasileira? Então, Miguel, eu gosto muito do que você pergunta. Logo que começou a pandemia e veio o isolamento social, num primeiro momento, eu acho que, como todo mundo, entendeu que iria passar, mesmo que durasse alguns dias, um mês ou dois, que iria passar rapidamente. Mas, com 15 dias, veio algumas conversas que eu tive, principalmente com o pessoal do Teatro do Oprimido, e nós imediatamente começamos a atuar em rede via internet. Por quê? Esse avanço do fascismo, agora em 2020, nesse terceiro milênio, ele é muito diferente do fascismo, pelo menos operacionalmente, né, do fascismo que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, durante, mas logo após, como foi que ele atuou. Esse fascismo hoje, ele é aberto, perverso, direto, ele não se esconde de jeito nenhum, essa extrema-direita, ela ataca as redes, inclusive as aulas, ela está atacando. E aí eu quero muito também parabenizar o nome desse programa, Contra-Ataque, porque nós estamos sendo atacados frontalmente e assassinados. Daí, nós precisamos contra-atacar. E aí, Miguel, essa ideia das redes, que a gente se encontrava presencialmente, por exemplo, com o Teatro de Rua, 2 vezes por ano, o Teatro Negro com o Fórum Negro, o Teatro do Oprimido com as jornadas internacionais. A gente se encontrava 1 vez por ano, no máximo 2,
dependendo da rede. E agora, com o fascismo avançando e com o isolamento físico, nós avançamos também para o contra-ataque. E quando eu falo contra-ataque, é no sentido de nós realmente treinarmos a nossa musculatura física e intelectual e discutirmos as estratégias. Então, o que a gente tem feito hoje em rede, claro, além de denunciar, fazer muitas coisas, é se organizar. Os fascistas estão muito bem organizados, estão produzindo imagens, estão utilizando muito bem a palavra e principalmente o som. Eles têm um domínio na internet, o dinheiro colocado na internet. E nós fomos pegos, entre aspas, de surpresa. Então, por isso, contra-ataque. Estamos juntos, sim, através dessa resistência e desse treinamento totalmente importante nesses tempos de pandemia. Como é que você está lidando com isso? Você tem feito coisas na internet? E como é que você acha que a gente pode ocupar esse espaço? Porque é um espaço de disputa, né, das massas. Sim, exato. O Boal, né, eu trabalho muito com as ideias de Augusto Boal, ele falava que para você produzir teatro, você precisava ter um meio de produção, assim como a fotografia, o cinema, a televisão. O problema é que o meio de produção está nas mãos da classe dominante, está na mão das pessoas que dominam o capital, né? E aí, nesse sentido, a internet é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos feito, sim, bastante atividade, mas nós não utilizávamos, não dominávamos esse meio de produção de discurso, esse meio de produção de imagens. A guerra, a Quarta Guerra Mundial, ela é feita por imagens, som e palavra. Só que isso, repetindo como o Boal falava, isso é dominado, né, a produção das palavras é dominada por quem está no poder. Com a internet, com os celulares, para quem pode, para quem possui sinal, né, digamos assim, está havendo esse contra-ataque. Então, eu vejo muito como Matrix, né? A gente está entrando na internet como se fosse um vírus, a gente está também conseguindo derrubar algumas audiências da extrema-direita, e quando eu falo extrema-direita, estou incluindo aí Rede Globo, incluindo Time, incluindo todas elas que se vestem de cordeiros, mas não são. Nesse momento, por exemplo, a Rede Globo, ela vem brigando com Bolsonaro, ela vem discutindo quase como se fosse a esquerda, né? Ela vende, então, essa imagem, ela passa a ser a única emissora que consegue discutir ou consegue colocar opinião sobre ou contra o governo Bolsonaro. Mas isto é mais uma pele de cordeiro. Ela é um lobo que está louca, louca, louca para tirar o Bolsonaro e colocar o Moro, né? Que ela tem também ali muito controle sobre ele. Então, nesse sentido, a internet, dominar a internet é fundamental, como é fundamental dominar os meios de produção do teatro, uma vez que a comunicação hoje, no terceiro milênio, se dá através disso. É interessante que eu sou de 1960, né? E a gente imaginava que o terceiro milênio seria a era de Aquários. Né? Imaginava, não, tinha certeza. E sim, porque a era de Aquários era a era da comunicação, era a era de todo mundo ia estar junto, conversando o tempo todo. A gente tinha essa imaginação e tem os filmes, né? Aquarius, os grandes espetáculos, hippie, todo mundo numa boa, numa ótima. Só que nós não sabíamos que essa comunicação seria pela internet, essa conexão. Tem coisas muito boas também, né? Por exemplo, eu estava no lançamento de livro de um amigo na terça-feira, o Aldre Anunciação, e vários convidados. Então, tinha gente da África, da Inglaterra, e o Márcio Meirelles, inclusive, aqui do Vila Velha,
entrou também, apareceu para falar sobre o livro. Então, a internet, ela permite eu entrar em contato com os meus amigos de Taiwan, com os meus amigos da Colômbia, com os meus amigos de Cuba, dos Estados Unidos, e traçarmos, então, estas estratégias. O que a gente tem feito? Eu estou chamando de estudos, né? Então, tem estudos em teatro oprimido, estudos em teatro negro e estudos de teatros de rua. Esses estudos, eles são, na verdade, uma grande estratégia para a gente falar de política, para a gente se organizar e conseguir diminuir, pelo menos entre os nossos, né, a influência do fascismo. É tão bem organizado e tão bem utilizado esse meio de produção de comunicação hoje, que é a internet, que é o digital, que se você não contra-atacar, a massa chegam, por exemplo, 100 mil imagens para mim, e eu só consigo produzir uma por dia. Então, também é muito desigual. Então, nesse sentido, a gente tem feito esse contra-ataque contra o fascismo através de, eu chamo de estudos, mas de estudos políticos. Neles, a gente consegue entender a desigualdade, a injustiça, a realidade e, principalmente, colocar ideias, né, para a gente conseguir, ao sair aqui do isolamento, conseguir ir para a briga, para a porrada que vai acontecer na rua. Sim, você, Lico, você trabalha muito dentro do ambiente acadêmico também, né? Você tem uma carreira acadêmica longa, né? E é bastante atuante nessa área. Tem esses grupos, né? Que são vinculados à universidade, é isso? Sim, o que acontece? A gente faz a extensão, né? A universidade ela é dividida, o trabalho dentro da universidade, em ensino, pesquisa e extensão. Né? O ensino é mesmo aula, diretamente e rapidamente falando, é aula. Né? Você está ensinando, você está dando aula. A pesquisa já é diferente, você está desenvolvendo, junto com alunos, com outras universidades, alguma nova invenção, alguma nova ideia, alguma nova prótese, ou seja, alguma coisa para a sociedade utilizar. Né? Você está ali produzindo novas tecnologias, sejam humanas ou sejam da área das exatas. E a extensão, Miguel, é bacana você perguntar, que me ajuda a divulgar isto. Toda universidade tem a obrigação de atuar na sua comunidade. E isto é a extensão. Um exemplo que as pessoas conhecem são os hospitais. Na UFRJ tem o seu hospital, a UFBA tem o seu hospital, muitos ainda na área médica, por exemplo, odontologia, tem clínicas de apoio. O ideal é que a universidade, o tempo todo, esteja prestando serviços à sua comunidade. Então, no caso, na nossa área das artes, né, o que é possível fazer são também cursos de teatro, discussões, seminários junto à comunidade. É a maneira de ligar, né, de ultrapassar os muros, tanto para entrar quanto para sair, que a universidade desenvolveu. Então, sim, a gente tem feito isto, e o que eu acho que é muito legal que está acontecendo no isolamento físico é porque pessoas de outros lugares, por exemplo, na Bahia, a Bahia é um estado gigante, mas a gente consegue atingir todo o estado da Bahia. Então, se permite essa, digamos, não só divulgação de conhecimento, mas essa troca de conhecimento. Então, o que é bacana nesses cursos é que eu tenho ali desde pessoas com pós-doutorado fazendo e também pessoas do movimento social, pessoas que não puderam de uma forma ou de outra, ou não quiseram, simplesmente, né, que também já é uma opção hoje, a entrar na academia. Então, a gente tem ali, eu lembro muito de Amir Haddad, né, uma representação realmente de toda a sociedade, e não mais no presencial, quando você só tem a classe média, só tem um grupo privilegiado que ascendeu até a universidade. A extensão ela permite você recriar a sociedade,
tem preto, branco, azul, indígena, quilombola, tem tudo ali, incluindo até mesmo os universitários. Então, você passa a ter uma visão social muito mais próxima do que está acontecendo do que a bolha da universidade. Então, os cursos de extensão, a gente está com 3, como falei: teatro do oprimido, teatro negro e teatros de rua. Teatros de rua a gente faz pela UFAL, a Federal de Alagoas, o teatro do oprimido do sudoeste da Bahia e UFBA, e o teatro negro pela UFBA, e o outro só pelo UFSB, o teatro do oprimido. Então, são cursos de extensão. E atinge, Miguel, é incrível, atinge 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, enquanto que a universidade, através do seu sistema horrível de seleção, você tem uma turma, por exemplo, de direção com 5 alunos, 6 alunos. Você tem uma turma de, digamos, interpretação com 12. Enquanto que na extensão você tem 1.000, 1.500. É realmente uma forma eficaz, via internet, de você avançar. Miguel, a universidade no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil, por exemplo, a UFRJ acabou de fazer 100 anos e ela foi inventada para dar um diploma de doutor ao rei da Bélgica, que estava de passagem pela cidade do Rio de Janeiro em 1920. Tanto que ela só foi começar a dar o primeiro curso em 1930. Demorou 10 anos para que a primeira turma começasse a ter aula na Universidade do Brasil. Após isso, a USP, São Paulo, que foi criada por famílias paulistas tradicionais para os seus filhos, ela só foi abrir, Miguel, para as cotas ano passado. 15 anos depois, 18 anos depois da UERJ, que foi no governo da Benedito, em 2002. Onde a UFBA, a Escola de Teatro, ela tem 63 anos, se eu não me engano, e os 2 únicos espetáculos negros, feitos por negros, dirigidos por negros e negras, foram acontecer nos 2 últimos anos. Nós tivemos um governo mais popular, né, mais avançado, esse governo Lula-Dilma, reformista, mas mais avançado, e eles fizeram um projeto, um plano chamado Reúne, e criaram mais unidades universitárias e tiveram também e colocaram ações afirmativas, onde pessoas negras, GLTBQIA+, tiveram acesso através de cotas, através de possibilidades de mecanismos de acesso. Pois bem, Miguel, quando nós perdemos, né, e tivemos o Temer e agora o Bolsonaro, esses governos fascistas, racistas, genocidas, o que eles fazem? Eles percebem que, no momento, a universidade está com 54% de alunos negros e negras. Eles percebem que a pós-graduação está começando a entrar pessoas negras. Não foi à toa que o ministro que foi lá para a Disney, Weintraub, né? A última coisa que ele fez, inclusive, foi retirar a portaria que dava cotas para mestrado e doutorado para pessoas negras. Por quê? O racismo deles, do fascismo, é destruir a universidade agora, que ela não mais serve exclusivamente para os seus filhos. A universidade que, durante todos esses anos, ela serviu exclusivamente para os filhos de quem estava no poder, através de lutas e conquistas da população, principalmente a população negra. Eles, quando percebem isto, então eles vão fechar e vender
à universidade. Começam a retirar dinheiro das bolsas, que também foram criadas, bolsa de manutenção, bolsa de alimentação, bolsa de residência, para que permita que esses alunos que vêm da periferia, que vêm das comunidades, favelas, que têm menos poder aquisitivo, consigam estudar sem ter que largar para trabalhar para a sua sobrevivência. Então, nesse sentido, o que se está fazendo é, de novo, o genocídio do povo preto, é a ideia de tentar confinar toda essa possibilidade de igualdade de direitos humanos, de acesso à educação, de produção de conhecimento, e eles pegaram os filhos deles e mandaram todos, já mandavam, mas mandaram todos para o exterior, de preferência para os Estados Unidos ou Inglaterra, onde os governos fascistas de lá, né, também aceitam, eles lá se organizam e depois voltam para o Brasil para comandar as empresas do pai ou pegarem a herança de senador, né, que eles continuam, são famílias. Os maias, eles mantêm o reinado, a monarquia. Então, Miguel, hoje a universidade pública e gratuita está sofrendo o ataque e precisa contra-atacar, porque, pelo que eu tenho visto e ouvido, o plano seria vender para as universidades norte-americanas e inglesas, né? Porque eles estão vendendo a água, acabaram de vender, venderam já energia, telefonia, entre tudo. Parece que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil já estão todos prontos para o ano que vem serem vendidos e depois será vendida ao Sistema Universitário Federal do Brasil. E parece que já tem, inclusive, os compradores. Então, nesse sentido, quando eles veem que os povos pretos, indígenas e também LGBTQIA+, né, eles entram na universidade e começam a substituir as ideologias brancas, hetero-europeias, masculinas, que excetuam a cultura popular, eles vêm rapidamente para destruir isto. A gente estava avançando, sim, aumentando o número de professores e professoras trans, que tem agora também lá a medida, né, provisória, não sei se já virou lei, que permite, que dá ali como é que a gente chama, a cota, para que tenha representação. A universidade no Brasil sempre foi de uma só classe, só da classe burguesa. E agora a ideia é que ela seja de todas as classes. Mas aí o fascismo, ao perceber isto, vai destruir mesmo. Diz que a UFBA, por exemplo, é lugar da balbúrdia e de fumar maconha e fazer sexo, que é muito bom também, né? Tem que ter, tem que rolar. Não pode uma universidade não ter isto. Mas, na verdade, por trás é um plano, né? Um projeto muito bem feito de interromper a ascensão do povo preto e do povo que tem as suas diferenças e que gostaria que fossem respeitadas, e produzir o conhecimento por esta perspectiva, pela perspectiva daqueles que nunca tiveram oportunidade. Então, é a branquitude, no caso do Bolsonaro, né, que quer acabar com esta possibilidade. Eu não sei se eu consegui, num curto tempo, explanar o porquê, mas era isso que eu queria falar. Por que eles querem acabar? É por racismo, é por homofobia, por lesbofobia, por tudo isso. Sim. Agora, assim, do ponto de vista do teatro negro, né? Assim, o teatro negro é histórico de resistência, não só nesse período de ressurgimento do fascismo, porque o Brasil é um país estruturalmente racista. Então, a gente hoje fala assim, o ressurgimento do fascismo, e pensamos aqui, nessa própria série, estamos pensando num contra-ataque a essa expressão. Mas, do ponto de vista do teatro negro, é uma resistência muito mais antiga, e que agora, de repente, pode até ter esse nome, né, o neofascismo, etc. Existe algum tipo de diferença, de acréscimo que esse movimento reacionário de hoje traz para a luta do teatro negro? Ou, de um modo geral, a luta do teatro negro vem sendo a mesma há séculos no Brasil,
E agora esse neofascismo passa a incomodar outras classes e outros grupos, e aí, portanto, passa a ter esse nome. Mas, no caso do teatro negro, a luta não é secular? Olha, com certeza a luta é secular e o fascista de plantão, ele conseguiu demonstrar e acirrar isto ao colocar na Secretaria da Cultura, né, uma pessoa com melanina acentuada, mas que é racista, né, lá na Fundação Palmares, dizendo que a escravidão foi boa para nós, pretos e pretas, desmontando uma narrativa que a gente conseguiu construir de afirmação, e o governo, então, vai tentando desmontar toda a conquista que nós conseguimos fazer, e, repito, toda a tentativa pela palavra, pela imagem e pelo som, que durante muitos anos o povo preto conseguiu para melhorar a representatividade nesse mundo. A luta é a mesma, Miguel, porque aí, no caso do teatro negro, né, porque a questão da representação, o Boal, repito, é uma pessoa que eu gosto muito de utilizar, a Miradade também. O Amir, como a gente falou há pouco, ele gosta de trabalhar com grupos grandes, onde ali haja representação de toda a sociedade. Pretos, brancos, mulheres, homens, magros, gordos, carecas, novos, velhos, né? Assim como tantos outros grupos fizeram. Mas o Amir tem isso muito bem organizado. No caso do teatro, o teatro ele sempre foi exclusivo dos homens, nada contra Chekhov, Tolstói, Shakespeare, Nelson Rodrigues, nada contra a rapaziada aí que fez tanta coisa, né? Stanislavski, Meyerhold, mas olha, eu não citei nenhuma mulher. Então, historicamente, e pelo menos no teatro ocidental, você vai estudar o teatro através dos homens brancos, né? Eu vou repetir, europeus, heteronormativos. E nós, negros, nunca tivemos esse espaço para aparecer existindo na sociedade, que é o teatro. O teatro, diria Shakespeare, né, é o espelho de uma sociedade, o reflexo, né, da sociedade. Então, esse espelho, esse teatro, pelo menos no Brasil, ele sempre foi excludente. Então, a imagem do corpo negro nunca apareceu, o conflito e o drama, né, da pessoa negra nunca foi contemplado, nunca foi discutido por esse teatro ortodoxo, e quando aparecia era somente de uma forma ou de outra para reforçar a imagem que esses autores brancos, que essa sociedade branca tinha da população negra, com estereótipos. Então, mesmo em novelas, empregadas, motoristas, escravos, ladrões, estupradores, né? Olhou para um ator e para uma atriz negra, já tem o papel garantido, que é exatamente o papel daqueles que não pensam ou que vão, de uma forma ou de outra, exercer os papéis menores na trama. No caso, então, o teatro negro, percebendo sempre isto, tenta se articular e fazer. Então, nós tivemos o próprio TEM, né, o Teatro Experimental do Negro, que era um projeto de liberdade, um projeto que, inclusive, possuía alfabetização junto ao elenco, junto aos atores, que a maioria ou muitos, à época, não sabiam ler. Então, era um projeto, sim, político, de Abdias de Nascimento. Antes dele, nós tivemos alguns movimentos também, como de chocolate, Companhia Negra de revistas. Mas eu queria tentar, no Brasil, no nosso caso, que antes, até, entre aspas, o fim da escravização, toda a arte sempre foi feita somente por negros, Miguel. Se você rodar pelo Rio de Janeiro, Bahia, Minas, você vai ver que toda a arquitetura, todas as belezas foram feitas por pessoas negras.
toda a música. Os ricos fazendeiros, até o fim da escravização, iam dar uma festa, casamento para suas filhas. Quem tocava não eram os brancos, eram os negros que tocavam. Então, de uma forma ou de outra, a arte sempre foi coisa de preto no mundo. Só que, quando começou a ficar comercialmente viável, foram retirados os pretos e as pretas e foram dados, no caso do Brasil, para franceses, poloneses e outras pátrias, que eu não vou recordar, mas com certeza poloneses e franceses vieram e assumiram o teatro no Brasil. Então, o teatro negro ele é atacado de todos os lados, o tempo todo. A grande diferença hoje, que discute muito lá no grupo de teatro negro, é que nós fomos obrigados a dominar toda a teoria, todo o meio de produção do teatro branco. Eu conheço, de uma forma ou de outra, bastante do teatro europeu, do teatro ocidental. Só que eu também conheço do corpo negro, do teatro negro. Então, eu domino os dois teatros, né? Enquanto que as pessoas não negras têm que correr atrás, nesse momento, para conseguirem se aproximar também do teatro negro, que vem crescendo bastante. Agora, como é que o racismo e o fascismo funcionam conosco? Nos editais, você não tem editais específicos ou cotas, que a gente vem brigando bastante no momento. Nós não temos casas de teatro para a gente se apresentar. Ninguém tem, né? E imagina para espetáculos negros ou com temáticas negras. Então, ele colocou esse cara lá, Sérgio qualquer coisa, e vai produzindo essas imagens, vai produzindo nas datas todo um contra-discurso que a gente tinha conseguido avançar e ele vem destruindo. Então, é contra-ataque, sim, também com o teatro negro. Sobre ainda a preparação acadêmica, né, de formação de atores no Brasil, né? A gente teve gerações no país, principalmente a geração de 60, aí, de grandes diretores e atores e grupos de teatro extremamente politizados, que foram uma das principais resistências culturais no país naquele momento contra a ditadura, né? Você acha que a formação de artistas no Brasil, em especial a formação de atores, né, nas universidades e nos cursos de formação, estão preparando os jovens artistas para uma militância política efetiva contra, eventualmente, um Estado totalitário? Não, não está não, Miguel. A escola, a universidade, elas são mecanismos do poder para exatamente apassivar, para exatamente inserir ideias, ideologias, seja através do teatro, da medicina, da engenharia, né? Ela vai formando para o mercado. O que aconteceu? Após a Revolução Soviética e após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo foi dividido em dois, existiam duas possibilidades ou duas ideias, visões de mundo. Depois veio a Revolução Chinesa, 1949, a Revolução Cubana, 1959, e esse pessoal que você está falando, eles estão vivendo exatamente a possibilidade de construir uma sociedade através de seus pensamentos. E os Estados Unidos, eles vão então gerar e criar um domínio total, produzindo imagens que o capitalismo é melhor e procuram destruir a imagem de uma outra sociedade possível. Só existe uma e um caminho que eles chamam de democracia, equivocadamente. Então, o que aconteceu? E logo em 1900, eu não lembro o ano exato, mas a CIA, né, além dos golpes militares, eles fazem uma reforma na Universidade Brasileira. Eles eliminam, Miguel, a turma. Se você perceber, com pessoas um pouco mais velhas, eu sou da turma de 60 e tal, de advogados, eu sou da turma de medicina do ano tal do FRJ, tiravam aquelas fotos, botavam o ano embaixo e continuavam juntos, amigos, para sempre. E juntos também fazendo suas revoluções,
fazendo e participando de partidos. Por quê? Se reuniam todos os dias na universidade, de 7 da manhã às 5 da tarde, juntos. E assim ficavam por 4, 5 anos. Percebendo isto, os Estados Unidos foram e, primeiro, retiraram as universidades dos centros da cidade, criaram os campos, né, para mais facilmente controlar, cercar os estudantes que tentassem fazer qualquer manifestação. E o pior, transformaram o que era turma em aulas isoladas por crédito. Então, no dia da matrícula, eu vou lá e escolho, eu vou fazer aula com o Miguel, aula com o Lico, aula com a Clara, aula com a Mir, e eu passei junto com você, entramos juntos no mesmo ano. Mas não existe mais turma. Essa palavra, ela acabou. Só existe crédito. Com isto, Miguel, não há o tempo, isso foi pensado, não há o tempo para eu ficar com você durante o dia inteiro, durante um ano ou dois. E olha que a gente já ficou juntos em alguns momentos, Miguel, e fizemos bagunça. O pouco tempo que a gente ficou junto, ficamos 3 meses, a gente montou um espetáculo, Ensaio para a Democracia, 2, 3 meses a gente fez isso. Então, antes se fazia também. Se você pegar o Arena, era uma turma de atores, era uma turma da Faculdade de Direito, que juntas resolveram criar um grupo de teatro. Então, Oficina, você sabe bem dessa história, eles se conhecem, Zé Celso e a minha, da universidade, da Faculdade de Direito. Né? O Gianfrancesco Guarnieri, Vianinha, eles eram juntos, saíram juntos da faculdade e foram para o Teatro de Arena. Então, eram todos estudantes que se encontravam todos os dias. Era uma turma. E os Estados Unidos, então, trouxeram o sistema de crédito, que é o sistema individual, é o self-made man, você sozinho. Isso, então, acabou, e a universidade, então, Miguel, respondendo à tua questão, ela forma exatamente pessoas que vão viver sozinhas, que vão tentar ter sucesso na vida sozinhos, que não acreditam no agrupamento, que não acreditam na coletividade, no socialismo ou em qualquer outra coisa. Eles aprenderam assim, são robôs, né? É claro, eu estou dando uma visão do todo, da estrutura universitária, como é e por que ela não permite isto. Você somente tem o conteúdo. Você vai lá e fez uma aula de História do Teatro 1. Aí, com a outra turma, com outras pessoas, você fez lá improvisação. Com outros você fez, e o pior, isso dura muito pouco tempo. 2 meses, 3 meses, acabou o semestre, você vai estudar com outras pessoas que estão no 8º período, outras que estão no 3º período, não se cria turma de jeito nenhum. E aí a universidade, ela, repito, ela foi organizada assim, ditadura militar durou aí 20 e poucos anos, e agora, na mão do Bolsonaro, dos fascistas, vai aperfeiçoar isto. Inclusive, tem uma corrente que diz que esse semestre letivo suplementar acaba reforçando essa ideia do indivíduo. Agora a gente está aqui, eu, você, Clara, Aninha, estamos aqui, mas estamos separados. Né? Então, há uma corrente que diz que esse projeto, a gente ter aceito a dar aula remota, é ainda um afastamento maior e talvez mais definitivo, e não há condições de formar massa crítica, consciência crítica, e o pior, não há condições de organizar, ir junto. Quantas vezes eu fui junto para a rua para brigar, para jogar pedra, pau e correr da polícia? E hoje, cada vez mais, está difícil. Então, Miguel, não. A universidade não tem a menor condição, não está preparando a galera para fazer o contra-ataque. Aí, falando sobre articulação de turmas, né, eu queria pular para a região. Você tem muitos contatos na América Latina toda, né? Você tem contatos com universidades, com grupos de teatro, né, redes de teatro. O Brasil, na primeira década desse século, a gente tinha uma situação florescente economicamente, socialmente, né, no mundo,
e, em especial, para a região, né? O Brasil representava para a América Latina uma possibilidade de desenvolvimento muito grande. Como é que você vê, nas articulações que você faz com grupos de teatro, com intelectuais, professores por outros países aqui da América Latina, como é que está o olhar deles sobre nós? Há preocupação a respeito do que pode ser do país daqui para frente? De que maneira o que acontecer no Brasil pode refletir na realidade desses países e principalmente na produção cultural, né, desses países? O que aconteceu? Quando eles fazem esse golpe parlamentar no Brasil, ele realmente foi cirúrgico. O Brasil estava liderando o Sul-Sul ou o Sul Global, essa geopolítica, né? Era a primeira vez que África do Sul, Brasil, Índia, eles estavam começando a se articular e a criar esse comércio dos excluídos ou dos marginais ou daqueles que eram vistos pela Europa e pelos Estados Unidos, pela Europa Ocidental e os Estados Unidos, como bois, né? Boiada, basicamente. E, mesmo sendo emergentes, havia protecionismo na compra do material do Sul-Sul, do global, no caso econômico, ou mesmo na veiculação da produção cultural. Havia também esse protecionismo. Ainda há. O que ocorreu foi exatamente isto. Com o início desse milênio, a ascensão do Brasil e de outras potências também do Sul-Sul, né? O que acontece é que eles vêm, não colocam ditaduras militares, mas fazem esses golpes parlamentares. E isso se estende, como nos anos 60, por toda a América Latina, sim. Nós estamos, infelizmente, passando por tudo com os companheiros e companheiras. Eu entro em contato quase que diariamente e eles estão muito preocupados, mas muito preocupados. Eles veem, né, o ditador e o fascista Jair Bolsonaro chegando muito próximo e estimulando a direita nos seus países, e junto com a igreja neopentecostal. Você hoje indo a Bogotá, por exemplo, nas estradas, caminhos que vão para o aeroporto, como se fosse no Rio linha amarela, como se fosse Salvador a paralela, você vê grandes galpões da Igreja Universal. Quando você vai ao Chile, idem. Então, esse processo que também fizeram na África, o senador pastor Crivella implantou na África e agora estão sendo expulsos, inclusive de alguns países, né? Mas a Igreja Neopentecostal, que é a base, né, no caso do Brasil, do Bolsonaro, eles estão fazendo a mesma coisa em todos os países da América Latina, exceção Cuba, exceção Venezuela, mas assim mesmo sofrendo muitos ataques. Bem, o que aconteceu? Eles se enfraqueceram muito com a saída do governo, no nosso caso, um pouco mais progressista, mas eles foram muito abalados, porque o Brasil estava fazendo acordos de obras, de compra de mercadorias, principalmente o intercâmbio cultural, a Funarte, o Iberecena. Nós estávamos fazendo realmente uma conexão latino-americana muito forte. A rede de teatro de rua do Brasil e a rede de teatro calherreiro da América Latina, a rede de teatro comunitário, que é muito forte, mas mais do que qualquer um brasileiro possa imaginar, o teatro em comunidade, o teatro comunitário na Colômbia, na Argentina, no Chile, fazem coisas incríveis que a gente não imagina, e aí eles estão sendo também atacados. Os amigos e companheiras do Chile, principalmente, foram muito atacados. Os amigos e companheiras da Colômbia estão sendo muito atacados, mas eles lá têm uma estrutura, um entorno que talvez nós aqui, não estou generalizando, mas nós aqui não soubemos fazer ou não nos deixaram fazer. Eles lá, por exemplo, na própria escola de teatro,
eles estudam muito o teatro popular de seus países, mas muito. A carga horária é igual ao teatro estrangeiro. Eles estudam também muito, muito, muito o teatro político. Eles conhecem muito de Augusto Boal, de Brecht, de Piscator, estudam muito. E eles todos vão, então, atuar nos seus bairros, nas suas comunidades, com uma estrutura, para mim, bem invejável. Não estou falando que eles são ricos, mas eles têm uma estrutura, eles têm um pensamento, né, de que o teatro que eles aprendem, que eles aprenderam, é para ser realizado nas bases e que isto fortalece muito na hora do contra-ataque. Não que lá a elite não possua os seus teatros, as suas óperas, possuem, claro, mas há um equilíbrio bastante interessante no teatro de grupo lá nesses países irmãos. Peru, eu tenho ido ao Peru, agora não parei, mas ao Peru para trabalhar, montar espetáculos épicos em favelas do Peru. E é incrível como todo mundo participa, chega e a gente vai narrando a história desse próprio bairro. Geralmente eles trabalham muito desta forma e eles estão muito apreensivos. Eles sabem, Miguel, que a derrocada do Brasil e o Bolsonaro, como saiu na Time, ser uma das pessoas mais influentes do mundo, segundo a Time disse ontem, antes de ontem, é perigosíssimo, porque como o teatro, a representação, a imagem, ela ainda é muito forte. E nós somos observadores ou espectadores desse cenário mundial, desse cenário na América Latina. E as pessoas querem ser iguais, acham que se esse é o caminho, eles vão seguir. Como não permitem a Time, Life, a Reuters, a Globo, né, eles não permitem a veiculação de outras possibilidades de sociedade, ou você segue a que está nos Estados Unidos, no Brasil, ou você não tem outro modelo. Fizeram isso com Morales, que estava construindo ali um outro modelo possível e arrebentaram com Morales, inclusive ele não pode nem mesmo concorrer a nenhum cargo político. Isso saiu também esta semana. O cerco que eles estão fazendo com a Venezuela, e inclusive querem que o Brasil invada para destruir aquela sociedade venezuelana. E o cerco a Cuba desde 1959. Então, sim, os grupos de teatro, os artistas, estão muito preocupados, atingiu a eles duramente, fortemente. Lá, Miguel, eles já estavam usando a ideia do Cultura Viva, dos pontos de cultura, que sai do Brasil e avança para toda a América Latina. A lei de fomento ao teatro de São Paulo, eles também pegaram e estavam utilizando e conquistando essas leis em seus países, assim como os pontos de cultura, entre outras coisas. Então, atingiu de maneira muito forte, e também será logo, logo destroçada o pouco que eles conseguiram. Para mim, a única diferença é que eles têm essa base comunitária, como eu disse, eles estão muito próximos, muito juntos, apesar da divisão que aqui foi feita entre azul e vermelho, eles lá também estão sofrendo devido à igreja protestante neopentecostal da Universal. Lico, eu queria chamar, então, está aqui com a gente também a Clara Torres, da Companhia Teatro dos Novos, está assistindo aqui. Venha, Clara, cadê você? Você, no início, falou sobre como a direita está organizada, e a gente sabe que a esquerda não está tão bem organizada assim, quanto eles, né? Então, esse contra-ataque, ele precisa ser organizado, e tendo essa experiência desse grupo de extensão agora online, você acha que a gente tem uma capacidade de usar a internet a nosso favor nisso também? Tem sim, eu acho que a gente usou, né? O que ocorreu é que, como a gente esperava, acreditava, repito, que o isolamento físico seria temporário, e agora ele estendeu,
nós não fomos tão fundo na organização. Mas, mesmo assim, chegou a surgir ideias, né? Chegaram a surgir ideias de ações mesmo via internet. Quando eu falo que a direita está muito organizada, porque, por exemplo, esses ataques cibernéticos que eles estão fazendo, isso era para nós fazermos, né, na Globo, no SBT, na Record e nos outros veículos de comunicação da direita. Né? Antes a gente fazia isso. Ia lá e tentava jogar bomba na Rede Globo, no Jardim Botânico. Eles têm uma facilidade de se apropriarem de manifestações, né? Eles criam manifestações, coisas que eram da esquerda, eles ficaram lá em Brasília até bem pouco tempo fazendo manifestações da direita e a esquerda não fazia porque respeitava o isolamento físico e, claro, temos medo da morte, né? E eles fazendo esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, eu vejo que eles se organizam muito rápido, até porque tem dinheiro. Essas manifestações, por exemplo, foram totalmente financiadas pelos deputados, senadores, filhos do Jair Bolsonaro, e utilizando os gabinetes. Então, a isso eu chamo de organizados. Eles conseguiram chegar no poder e utilizam os meios de produção de comunicação. Então, no nosso caso, a gente tem que rapidamente entender isto, entender que isto chegou para ficar, o isolamento físico, o uso da internet também, e assim como o Vila está fazendo contra-ataque e tantas outras coisas, eu acho que a gente deve massivamente utilizar esse meio de produção. Uma estética da violência, antes de ser primitiva, é revolucionária. Eis aí o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado. Somente conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo. Foi preciso um primeiro policial morto para que o francês percebesse um argelino. Essa violência, contudo, não está incorporada ao ódio, como também não diríamos que está ligada ao velho humanismo colonizador. O amor que essa violência encerra é tão brutal quanto a própria violência. Porque não é um amor de complacência ou contemplação, mas um amor de ação e transformação. É muito importante a gente se falar agora. Obrigado demais, Lico, pela sua presença aqui. Obrigado pelo papo. Seja sempre bem-vindo ao Vila Virtual, que agora também é a plataforma onde a gente está atuando. Eu que agradeço, né, por vocês abrirem esse espaço para pessoas que vêm, de uma forma ou de outra, se indignando com esse momento. Eu adoro os programas que vocês fazem, assisto, estou inscrito. Muito obrigado mais uma vez.